Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje vamos mergulhar em um episódio interessante sobre o mandato dos Sete Montes e estou acompanhado pela Danique do Little Light Studios. Que bom ter você de volta. Certo, é isso aí. E o Michael também. Olá, e acho que vocês já conhecem o James, meu irmão, meu colega apresentador aqui. Então vamos direto ao assunto. Vamos falar sobre o mandato dos Sete Montes. O que temos aqui? Legal. Bem, eu apresentei isso no nosso canal, o Little Light Studios, há muito tempo e assisti ao seu debate inteiro com os nacionalistas cristãos, e isso voltou à minha mente de novo. Eu pensei, Alex, precisamos falar sobre isso. Então, o que vocês sabem sobre o mandato dos Sete Montes? De onde ele vem? Pois bem, de acordo com o que eu entendo, a ideia fundamental consiste em conquistar as 7 áreas específicas e diferentes da cultura que exercem um grande impacto direto na sociedade. Então, eu acho que alguns deles eram tipo cinema e governo, E, como política. Tem vários separados, tipo finanças, talvez seja não sei todos os montes. É. Mas basicamente, se você domina esses, você meio que domina o mundo, sim, pelo bem do cristianismo. certo? Então, basicamente, o mandato dos Sete Montes vem de meio que começou, acho que dá pra dizer, em 1975. Eram 3 homens, todos eles alegaram ter tido a mesma visão. Lauren Cunningham, Bill Bright e Francis Schaeffer. E todos eles disseram, tivemos essa visão de Deus que nos disse, onde Deus falou, vocês precisam dominar 7 esferas da sociedade e precisam governar basicamente com uma mentalidade cristã, certo? E eles basearam isso em 2 versículos, Apocalipse 17:9, que achei muito interessante. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Nós interpretamos isso de forma muito diferente. Isso é estranho porque falam de 7 montes na Bíblia que são ruins. A mulher sentada sobre eles é má. Não é como se fosse a igreja de Deus ou algo do tipo. Pois é. Não faz sentido nenhum porque você iria seguir essa mulher em Apocalipse 17. Por que você usaria esse texto bíblico para justificar o que está fazendo? Isso não faz sentido nenhum. Mas a questão é, será que eles entendem que a mulher em Apocalipse, a meretriz, é equivalente à Babilônia e também ao anticristo? Talvez eles nem tenham esse entendimento. Sabe, Roma é a cidade construída sobre 7 colinas. Se você pesquisar no Google cidade sobre 7 colinas, falam de Roma. Então, nosso entendimento da profecia bíblica como adventistas do 7º dia é que essa mulher, essa meretriz, equivale à Babilônia, o anticristo equivale, e digo isso com todo respeito às pessoas que são católicas, equivale a papado católico romano, não ao papa em si, porque eles continuam mudando, mas a sede do papado. E novamente dizemos isso com todo respeito aos católicos. Não estamos tentando atacá-los ou desrespeitá-los, nós amamos os católicos. Eu já fui parte da Igreja Católica. Estamos apenas tentando explicar a profecia bíblica. Bem, e a questão é que os protestantes, por centenas de anos, durante toda essa reforma protestante, basicamente identificaram o papado, a sede do papado, como o anticristo. Então, isso não é como um conceito estranho ou algo marginal. Isso é basicamente todo o protestantismo, que foi sobre o que os Estados Unidos foram construídos, acreditava nisso. E então o segundo versículo é Isaías 2:2-5, e diz: Agora acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo dos montes, e será exaltado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitas pessoas virão e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Foi interessante quando você teve aquele debate com o Lennox. Ele estava meio que afirmando, e não estou dizendo que ele estava citando esse versículo ou que estava usando esse versículo. Não quero colocar palavras na boca dele, mas ele estava afirmando essa ideia que é oposta ao que acreditamos, e no final haverá tribulação. E você sabe, talvez você possa dizer que há um tema apocalíptico antes da vinda de Jesus. E ele me pareceu, enquanto eu assistia, que buscava o oposto, quase como uma utopia onde todos se tornam cristãos. Então eu consigo entender como isso... Pessoas que seguem o movimento das 7 montanhas podem usar essa passagem. Mas, James, você tinha algumas ideias sobre isso. Sim. Então, é muito interessante se você observar, note o paralelo. Isaías 2, versículo 4, fala sobre nação não levantar espada contra nação.
Agora, onde mais vemos na Bíblia sobre nação se levantando contra nação? Ouvimos isso em Mateus 24, Sim, falando sobre o fim, e falamos sobre isso no debate. O ponto expresso no versículo 3 de Mateus 24 está falando sobre a segunda vinda como: quando será o sinal da tua vinda? E o fim do mundo. Então, ao longo da Bíblia, existe essa ideia de que Deus criará novos céus e uma nova terra. Agora discutimos Apocalipse 6, onde as montanhas, os homens vão se esconder, sabe, na segunda vinda de Cristo. Se esconder, deles nas pedras. exatamente. Ainda haverá reis, sabe, governando reinos, mas eles fugirão do Filho do Homem naquele momento. Perceba em Isaías 2, se você for até o versículo 12, o dia do Senhor dos Exércitos virá sobre todo aquele que é orgulhoso e altivo, sobre todo aquele que se exalta, e ele será abatido. Versículo 19, eles entrarão nas fendas das rochas e nas... Então, há essa ideia importante do dia do Senhor mencionada aqui, antecedendo esses novos céus, nova terra, e esse dia do Senhor. Isso é o que vai pôr um fim definitivo à nação, se levantando contra a nação. Agora, é interessante que se você olhar ao longo de todo o restante das Escrituras, o dia do Senhor em Joel, capítulo 2, versículo 31 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então vemos eventos que antecedem isso. E então em 2 Pedro 3,10, o dia do Senhor virá como um ladrão, e então os céus passarão com um grande estrondo, e os corpos celestes serão queimados e desfeitos. A terra e as obras que nela se fazem serão expostas. Antes disso, em Malaquias 4, versículo 5, Deus disse: eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias avisou o antigo Israel sobre a idolatria e a escolha entre servir a Deus ou a Baal. Mas, logo antes do dia do Senhor, esse aviso é proclamado. Em Apocalipse 14, assim como Elias, há uma mensagem de advertência sobre a verdadeira adoração e a falsa adoração. Então, antes que esse dia chegue, a humanidade terá uma escolha. A quem você serve? Assim, quando o dia do Senhor chegar, haverá uma diferença entre os piedosos e os ímpios. Há muito mais que pode ser dito sobre essa escritura aqui, mas é muito interessante. Isaías 2, na verdade, reforça nosso argumento para Apocalipse 6, falando sobre a segunda vinda de Cristo. Sim, obrigado, James. Essa é uma explicação realmente detalhada e eu acho que mostra realmente como... Pessoalmente, não posso concordar com esses textos sendo usados nesse contexto de acordo com o meu entendimento das Escrituras. Mas sim, Lauren Cunningham, você o vê bem aqui. Bill Bright, ele está sentado aqui à esquerda com um cavalheiro e, na verdade, diz no jornal: Evangelho de Cristo para cada universidade do mundo é ouro. O que é muito interessante se você observar essa ideologia universal que eles têm de, você sabe, dominar todas essas esferas da sociedade. Educação deve ser uma montanha. Com certeza, isso é verdade. E aqui você tem também o Francis Schaeffer. Então, mais o Lance Wallnau, ele é uma figura extremamente influente e fundamental no ensino do mandato das 7 montanhas, dedicando-se a compartilhar sobre isso e a educar as pessoas a respeito de maneira profunda. E você verá mais adiante também que ele está muito bem conectado com o Trump nessas complexas esferas da política atual. Ouça o que ele diz enquanto explica o que realmente é o mandato das 7 montanhas. Oi, eu sou Lance Wallnau. Quero falar com você por um momento sobre esse conceito chamado Mandato das 7 Montanhas. Na verdade, tudo começou com uma conversa que tive no ano 2000. Eu estava conversando com Lauren Cunningham, o fundador da Jocum, Jovens com uma Missão, e ele me contou sobre uma conversa com Bill Bright. Os dois foram visitados pelo Senhor dentro do mesmo período de 24 horas, e Deus disse que tinham uma mensagem para entregar um ao outro. A mensagem era que existem 7 formadores de cultura, ou 7 reinos, e quem conquistasse esses reinos colheria a colheita das nações. Você poderia realizar a grande colheita das nações. Então essa é realmente a ideia fundamental por trás de tudo isso, certo? Que quando você assume todas essas áreas da nossa sociedade, a colheita finalmente virá com abundância. O que é a colheita na Bíblia? O fim do mundo. É, né? Posso fazer uma pergunta rapidinho? Então,
Agora estamos falando sobre o Lennox e, sabe, é mais ou menos assim que essa conversa surgiu e a discussão que vocês tiveram com ele, estamos dizendo que Lennox é um seguidor do mandato das 7 montanhas, Não. então ele não é. Eu não sei, eu só... Eu só quero ter certeza de que isso está claro, porque eu não quero colocar algo nele, sabe, acusá-lo de algo do qual ele talvez nem faça parte. Eu não acho que ele tenha dito especificamente se acredita ou não no mandato das 7 montanhas, mas esse é um tema comum que você vê com vários nacionalistas cristãos. Sim, eu vejo algumas das ideias no que ele estava dizendo. Sim, E o próprio Lennox até disse que não está totalmente apegado ao termo nacionalista cristão, mas ao mesmo tempo ele acredita em instituir os 10 mandamentos, todos eles, para a sociedade. E eu perguntei a ele, bem, isso significa que você os aplica a outras nações também? E sim, você aplica. Então, a questão é que tomar conta de todas as diferentes áreas da sociedade é como você conseguiria isso. Então, independentemente de ele concordar especificamente com essa proposta em particular, ele certamente concorda com ter Cristo em todos os aspectos da sociedade. sim. E o conceito principal é que Cristo é rei, e por isso ele tem domínio sobre o mundo, e ele concede esse domínio aos seus discípulos, para então serem governantes também e trazer esse domínio por meio de um mandato. Eu percebo esse padrão, só queria ter certeza de que não estamos dizendo que ele é assim ou assado. Sim, não, e peço desculpas por não ter ficado muito claro quando fiz a transição de falar sobre aqueles versículos para o mandato das 7 montanhas. Não estou dizendo que ele é um seguidor do mandato das 7 montanhas, mas esse debate trouxe à tona uma conversa em que ficou tipo, bem, esse é um desdobramento interessante. Mas como você disse, não estamos fazendo essas afirmações. Se ele não nos disse, eu sou um seguidor do mandato das 7 montanhas, não podemos fazer essa afirmação. Então vamos olhar para alguns desses indivíduos que estão envolvidos no mandato das 7 montanhas. Este é Lance Wallnau, agora à direita, ao lado do Trump, como eu estava dizendo. E À esquerda vê Bill Johnson. Vocês sabem quem é Bill Johnson? eu não conheço o Bill Johnson. Ele é o pastor sênior da igreja Bethel. Então, a igreja Bethel é um desses tipos de mega-igrejas, semelhante a Hillsong, com estilos de adoração parecidos. Na verdade, a Hillsong Church tem a Hillsong Music, com suas bandas e tudo mais, e a Bethel Church tem a Bethel Music, uma estrutura muito parecida. E então, eles escreveram juntos o livro Invadindo a Babilônia, o Mandato das 7 Montanhas. Ouça o que está escrito. As 7 montanhas são os pilares de qualquer sociedade. Isso é até interessante. Não é só nos Estados Unidos. Quem controla essas montanhas controla a direção do mundo e a colheita das nações, que foi exatamente o que acabamos de ouvir Lance Wallnau dizer também em seus ensinamentos. Agora, vamos dar uma olhada nas 7 montanhas que realmente existem. Já falamos sobre isso antes. Religião. Eles dizem que a montanha da religião é a mais importante porque é onde a fé nasce na nação. Se você perde o controle dessa montanha, a atmosfera espiritual se deteriora. Não posso discordar da ideia de que você sabe, precisamos de Deus em nossa sociedade. Eu definitivamente acredito nisso, mas não, vamos seguir em frente. A forma como você implementa isso também é importante. Sim, família é outra. Devemos reforçar a estrutura familiar bíblica como base da sociedade. A família é a instituição que Deus usa para transmitir fé e valores de uma geração para outra. De certa forma, eu tenho que concordar um pouco com isso. Quero dizer, a família é a base de qualquer sociedade. Eu Quero dizer, tem que ser a unidade familiar. É. Mas, de novo, como você vai implementar isso? Vamos dar uma olhada nisso em um instante. E este é C. Peter Wagner, aliás. Ele cunhou o termo Mandato das 7 Montanhas e também popularizou o dominionismo, que é a ideia de tomar domínio, que é basicamente sobre o que trata essa ideia do Mandato das 7 Montanhas. Tomar domínio sobre o mundo e, você sabe, realmente controlar o mundo com o cristianismo. Sim, isso. Ok, educação é outra que mencionamos. O sistema educacional molda as mentes da próxima geração. Se deixarmos ideologias seculares controlarem essa montanha, perdemos o futuro. Os cristãos precisam influenciar essa montanha com a verdade bíblica. O que vocês acham disso? Sabe, tem havido muitos debates sobre isso. Na verdade, já houve processos judiciais sobre isso que chegaram até a Suprema Corte. Acho que tem... Você já ouviu falar daquele sobre evolução?
Na verdade, houve alguns casos judiciais importantes discutindo se isso deveria ou não ser obrigatório. Que a evolução seja ensinada nas escolas. Dê-me a criança antes dos 7 anos e eu lhe darei o homem. É. Então, sabe, há uma verdade real no fato de que a educação precoce tem muito a ver com a influência exercida sobre o desenvolvimento de alguém. Você pode ver que eles realmente acertaram nisso. Você sabe, o sistema educacional molda as mentes da próxima geração. Se deixarmos que ideologias seculares controlem essa montanha agora, quais ideologias têm controlado a montanha da educação nos últimos tempos? É realmente a secular. É. Com certeza. E vemos como a sociedade está hoje por causa disso. Mal. É terrível. Então, eles acertaram nisso. Não há dúvida de que o sistema educacional realmente molda as mentes da próxima geração. Por isso é importante que haja pelo menos um equilíbrio. Então, uma das outras montanhas é a política. Os cristãos são chamados para governar. Precisamos estar envolvidos na arena política para garantir que nossas leis e políticas reflitam a vontade e o propósito de Deus. Novamente, eu sinto que se sou cristão e sou político, é claro que você sabe, me posicionar. Ou talvez eu queira enxergar o país de uma forma baseada nas minhas crenças. Porque acredito que a Bíblia é verdadeira. E é o bom padrão de valor moral. Certo. É por isso que não matamos, não roubamos e todas essas outras coisas importantes. No entanto, É aqui que a coisa fica realmente complicada, porque existem tantas e tão variadas diferenças entre as denominações do cristianismo no decorrer de toda a história. Então, quem é que realmente decide quem são os cristãos? quem é a igreja? E essa então foi uma pergunta que vocês fizeram ao Lennox e foi muito difícil, eu acho, entender o raciocínio dele. E quanto a quem eles são, ele estava justamente dizendo que, sabe, aqueles que são capazes de recitar O credo dos apóstolos? sabe o que eu quero dizer? Eu espero que essa não seja a verdadeira definição de um cristão. isso de fato não é bíblico. Não é bíblico, antes de tudo. E também, sabe, se tudo o que você precisa fazer para ser cristão é isso, então vamos ter muitos cristãos reivindicando rapidamente o direito de governar na política. Bem, no credo dos apóstolos, lá no final, diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então ele professa a sua fé na Santa Igreja Católica Apostólica e, igualmente, na comunhão dos santos. Para ser justo, acho que ele provavelmente diria que entende católica no sentido universal. Termo. Certeza que ele diria. Eu- Eu ouvi esse argumento pessoalmente. Mas a comunhão dos santos Sim, Isso é bem católico. É mesmo. veio centenas de anos depois. mas é preciso que você possa entender. A maioria dos protestantes não compreende que não existe imortalidade da alma. Isso é verdade. Isso, Sim, então, para eles, como você sabe, eles estão bem abertos ao espiritualismo. A mídia também exemplifica isso. Ela controla a narrativa. Cristãos devem dominá-la para comunicar a verdade e combater o erro, as mentiras do inimigo. isso é meio que algo óbvio. Quero dizer, se você quer controlar qualquer coisa na narrativa de hoje, você tem que controlar a mídia. Isso é verdade. E, novamente, eu trabalho com evangelismo na mídia, e este aqui é especificamente um canal de mídia. Então, Não há nada de errado em querer compartilhar sua fé através da mídia. Acho que é uma ótima ferramenta para evangelismo, para compartilhar sobre o amor de Jesus. Mas, novamente, precisamos olhar para onde isso vai acabar. Qual é o... fim e como. Como assim? Sim, quero dizer, continuamos fazendo essa pergunta. Como estamos fazendo isso? Mas olhe para todos eles até agora. A mídia, a política, a educação. Os cristãos devem tomar o controle de ponto, isso mesmo. Como você toma o controle de algo? Por... Força. Isso é uma declaração de força. É. Você assume o controle de algo, a menos que lhe seja dado. Ninguém vai te dar tudo isso. Não. Esta é uma declaração de falsidade. Uma. Tomada de poder. Artes e entretenimento moldam a cultura e os valores. Cristãos devem apoiar artes que reflitam beleza e a verdade de Deus. E então o último é o mundo dos negócios. Deus está levantando apóstolos do mercado. Os negócios são uma esfera onde os cristãos podem exercer influência significativa, promovendo práticas éticas e fornecendo recursos para expandir o reino de Deus.
Na verdade, esse é um bom princípio se todos nós tentarmos fazer isso dentro das nossas esferas. Agora, se você começar a impor leis para forçar isso, aí se torna um problema. Vemos isso, por exemplo, com as leis dominicais, ao impor o fechamento do comércio em determinado dia. Assim, você não deixa o negócio para o proprietário fazer o que achar melhor de uma maneira cristã. Não, você está dizendo que vamos impor isso. Então, vamos olhar para algumas declarações aqui de algumas dessas pessoas novamente sobre por que elas estão fazendo isso, certo? Tipo, por que que isso é importante para eles? Então, Peter Wagner diz: a teologia prática que melhor constrói uma base para a transformação social é a teologia do domínio, às vezes chamada de reino agora. Então, essa é uma declaração importante e foi interessante. Acho que Lennox também disse algo. Pode ter sido algo como: venha o teu reino, ou algo relacionado ao reino que está sendo muito mencionado. Sim, ele está falando sobre a oração do Senhor ali. Então, você sabe que é a oração do Senhor, você sabe, ela realmente menciona sobre seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Teu reino venha, a tua vontade se faça. Sim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas a questão é, qual é a vontade de Deus? Essa é a questão aí, Quem me ama, guarde os mandamentos. certo? Pois bem, veja só, então perceba que existe um princípio aí. Se você realmente me ama, então Deus quer que isso seja motivado pelo amor, e não apenas por obrigação. Pela coerção. Sua história pode ser rastreada até Abraham Kuyper e R.J. Rushdoony até João Calvino. É a crença de que o domínio foi restaurado à igreja e que os cristãos são chamados a ganhar influência sobre as 7 montanhas da sociedade. Então, tudo isso é calvinista. Acho que é assim que eles veem. Esse cara aqui, o nome dele é Shea An, ele se autodenomina profeta e apóstolo. Agora, essa é uma terminologia interessante que eu gostaria de analisar brevemente. Então, nas igrejas evangélicas, e novamente, nem todas as igrejas evangélicas seguem o mandato das 7 montanhas, mas as que seguem, elas têm algo chamado apóstolos, que são considerados a mais alta autoridade humana na igreja, acima dos pastores, acima dos presbíteros. E eles afirmam que basicamente são como a continuação dos apóstolos da Bíblia. Eles têm a tarefa de colocar cristãos no poder em todas as 7 esferas da sociedade para trazer o reino, o governo e o reino agora para a terra. E eles fazem isso realmente com uma mentalidade de guerra. Tipo, isso tem que acontecer e é assim que vamos fazer. Nós vamos reivindicar isso. E eles também dizem que recebem revelações e estratégias diretas de Deus sobre como fazer isso. Então, Cheyenne, ele se autodenomina profeta e apóstolo. E ele diz que Jesus não pode voltar até que a igreja cumpra seu papel de avançar o reino de Deus. É por isso que devemos ocupar nosso lugar na sociedade, em todas as esferas de influência, ou seja, o mandato das 7 montanhas. Foi basicamente isso que Lennox estava dizendo, porque perguntamos a ele e dissemos: todo governante na Terra vai basicamente se curvar a Cristo e, estar completamente submisso a Cristo? E ele disse que sim. E estávamos falando sobre isso no contexto da segunda vinda. Sim, sim. É quando isso acontece na segunda vinda. Ele acha que isso acontece antes. E nós estávamos dizendo: isso acontece antes de Cristo voltar? E ele estava dizendo que sim, se estou lembrando corretamente. Então, se for esse o caso, como em Mateus 24, versículo 37, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E tem aquele outro texto que você leu que fala sobre Cristo vindo como um ladrão na noite. Isso não mostra que todo mundo está certo, conseguimos. O mundo inteiro foi conquistado. Coreia do Norte, Se curvou? diante de Jesus. A Rússia se curvou diante de Jesus. Índia. Abandonaram seus deuses pagãos e converteram-se ao cristianismo. Olharemos para cima e de repente lá vem ele. Mas não é o que as escrituras dizem. Sim, e eu aprecio o que vocês disseram sobre Noé especificamente, como nos dias de Noé. Nos dias de Noé havia o que mesmo? 6 ou 8? 8. 8. Isso mesmo. Que entraram na arca, essa é a minoria absoluta. E o resto deles basicamente só blasfemava contra Deus. Tipo, sai daqui, Deus. Nós não te queremos. Você... Sabe, eu só queria fazer um comentário sobre esses caras, certo? Então, há algo realmente bom que eu consigo ver no ministério deles, no que eles estão tentando fazer. Sabe, se você pensar nas coisas que nos motivam, nas coisas que realmente nos fazem levantar da cama de manhã e nos colocam para trabalhar e seguir em frente. Um dia cheio para fazer algo acontecer. Então, cada um tem motivações diferentes, certo? Sabe, algumas pessoas
só querem ir trabalhar, voltar para casa e simplesmente passar o dia. Excelente, sabe? A motivação deles é que tem uma família, querem alimentar a família, seja lá o que for, esses caras aqui, a motivação deles, porque acreditam nisso, é que Jesus não pode voltar até que a igreja cumpra seu papel de avançar o reino de Deus, certo? Essa é a motivação deles. Na verdade, eu acredito que muitos deles são genuínos. Eles realmente amam Jesus. Eles realmente querem que Jesus volte. E a motivação deles é que precisamos fazer Jesus voltar porque queremos ele de volta. Então, o que precisamos fazer? Porque eles têm essa ideia de que as nações precisam ser subservientes a Cristo antes que ele volte. E então eles seguem com seus afazeres para fazer isso acontecer, certo? Eles têm de fato uma motivação e é uma boa motivação. Mas infelizmente nós sabemos, como vocês têm mencionado pelas escrituras, pela profecia, que isso está errado, é um erro. Não há dúvida sobre isso. E realmente, se você levar isso até a sua conclusão lógica, sabe? Se você tem um desejo tão forte de que Jesus retorne, e para que ele retorne, você precisa que as nações do mundo estejam inteiramente subservientes a Cristo. Você acabará fazendo qualquer coisa por esse objetivo, não é verdade? Isso se torna tão forte no mundo humano para realmente fazer isso acontecer, que qualquer coisa é possível. E como a Danik tem mencionado para todos nós, e como veremos, o capítulo 13 do livro de Apocalipse nos revela claramente para onde tudo isso está nos levando. Isso vai levar a um sistema de adoração forçada, à marca da besta e à imposição de uma pena de morte. Então, Rick Joyner, ele é o fundador do Morning Star Ministries e um autoproclamado profeta. Ele diz a mesma coisa. O reino de Deus não será estabelecido por Jesus vindo à terra e assumindo o controle, mas sim pelo seu povo tomando domínio em seu nome. A segunda vinda acontecerá depois que o reino for plenamente realizado através da igreja. E por fim aqui, este é Johnny Enloy. Ele escreveu vários livros sobre o mandato das 7 montanhas. Ele diz que o Senhor está esperando que seu povo se levante e ocupe os altos lugares de influência. As 7 montanhas da sociedade devem ser reivindicadas para o reino. Porque quando nós, seu povo, tomamos o controle dessas montanhas, estamos preparando o caminho para o seu retorno. Então vamos olhar mais uma vez para Lance Wall agora, enquanto ele fala um pouco mais sobre o mandato das 7 montanhas. Agora, esses 7 campos de influência são muito poderosos, tão poderosos, na verdade, que quem ocupa o topo dessas montanhas pode literalmente moldar a agenda que forma as nações. Moldar a agenda política, que define o destino das nações. Então você sabe, é exatamente o que estamos vendo na verdade. E é isso que é essa agenda por trás disso, certo? Tomar o controle das nações para que, como Michael disse, eles realmente acreditem que Cristo pode voltar. Então, James, você leu muito sobre o Projeto 2025. Isso está exposto no Projeto 2025? A gente vê algo disso? Eu mesmo não li. Sim, então há alguns aspectos que sim, elementos disso podem ser apresentados ou parecem estar apresentados de diferentes formas. Mas, sim, quero dizer, acho que estamos começando a ver, obviamente há algumas coisas com as quais eu não acho que eles estejam se envolvendo tanto, como arte, por exemplo. Ainda que existam atualmente algumas mudanças legislativas para modificar essa situação, coisas como, acho que, se me lembro corretamente, que acabam impactando pornografia, outras coisas desse tipo. Mas é exatamente isso. Arte clássica talvez não tanto, mas sim, você... Sabe, vimos o Lance Walnut mais cedo, onde ele estava ao lado do Trump. E é interessante quando eles falam sobre queremos tomar conta dessas 7 esferas da sociedade. Eles estão trabalhando muito para conseguir isso e eles estão subindo cada vez mais no âmbito político. Então, não é surpreendente, portanto, que você veja jornais como o The Independent conheça os poderosos evangélicos que acreditam que Trump é um apóstolo que irá recuperar a América para Cristo. Uma escolha de palavras interessante aí. Também não é surpreendente que você os veja orando com Trump. Então vamos dar uma olhada rápida nesse trecho e vou destacar 2 pessoas específicas que vale a pena notar, que estão bem aqui, bem ao lado do presidente. Eu quero que vocês estendam as mãos para ele. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de ti, Senhor. Apresentamos o nosso presidente. Pai, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Cremos que falamos em seu corpo. Oramos por cura, oramos por restauração.
oramos por força em sua mente e em seu espírito, por todo o seu ser. Seja fortalecido com o poder do Espírito Santo. Pai, oramos agora mesmo para que o Espírito Santo invada este lugar pelo Espírito Santo, para que a presença seja experimentada, a presença do Deus vivo. Oramos por esse poder ressuscitador de Jesus Cristo, para que ele diga: Jesus está vivo. Então você ouviu novamente o conceito de venha ao reino, reino agora. Ele também diz, cremos que falamos através do corpo dele. Não tenho certeza do que ele quer dizer com isso. Se ele quer dizer como os evangélicos, falar através do Trump, eu não sei. Eu fiquei tipo, cara, Tipo, o que é... eu realmente não sei se compreendo bem tudo isso, mas como você deve saber, havia duas pessoas presentes naquele local que são particularmente notáveis. Paula White Cain e Michael Tate. Então, Vamos falar sobre a Paula White Cain em um instante. Mas vocês sabem quem é Michael Tate? Vocês já ouviram falar dele antes? eu reconheço o rosto, mas faz um tempinho. Não sou familiarizado. Ele é o vocalista da Newsboys, uma banda cristã contemporânea muito popular. Entendi. Vocês já viram esses filmes antes? Eu conheço eles. Sim. Foi aí que eu os vi. Já ouvi falar desses filmes, mas na verdade nunca assisti e não sei muito sobre eles. Você já viu algum desses? Não. Entendi. Então, eu assisti a 3 desses filmes. Acho que são 5 no total. Então, os Newsboys, especificamente como banda, eles estão envolvidos com todos esses filmes desde o começo, desde o primeiro. E fala justamente sobre o conceito de Deus não está morto. Acho que o primeiro era sobre um estudante universitário que tentava debater com um professor que era totalmente a favor da evolução. Ele era cristão e tudo mais. E ele dizia tipo, Deus não está morto. Mas, sabe, é interessante. Eu nunca tinha percebido isso até que o Keith, meu colega de trabalho e co-apresentador do nosso podcast, apontou isso. Na verdade, o fio condutor em todos esses filmes que inclui os Newsboys, Michael Tate, é justamente sobre unir igreja e Estado. Todos eles. E aí, quando ele apontou isso, eu pensei, você está absolutamente certo. Como é que eu não percebi isso? Sabe, o que me chama a atenção, no entanto, é porque, sabe, eu já gravei aquele episódio com vocês sobre Washington, D.C. Sim. E eu fico pensando, por que eles escolheram o Memorial Lincoln para ficar em cima? De novo, quero dizer, lembra, Michael, você e eu sentamos bem ali, É verdade. e nós olhamos bem dali, e ficamos conversando sobre a arquitetura romana e o obelisco egípcio que está ali, posicionado para o leste em direção ao nascer do sol. É tudo adoração ao sol. As piscinas espelhadas. Piscinas espelhadas refletem o céu na terra. E até mesmo a Casa Branca. O que foi mesmo que você mencionou sobre isso? É como um enorme templo solar. É como um enorme templo solar, porque toda a luz entra por cima. E você tem a ascensão de George Washington no teto, olhando para baixo, lá de cima. Há tanto simbolismo romano ali. E também imita perfeitamente essa arquitetura do Vaticano. Isso é verdade. E também as cúpulas eram até uma referência a esse sol pagão. E você estava dizendo que as janelas do Capitólio foi projetado para, deixar o sol entrar de uma forma perfeita. E até por dentro há um monte de Perfeitamente redondo? Ah, sim, está cheio disso. Então acho engraçado que a única coisa que eles tentam dizer é que Deus não está morto. E aí é cheio de simbolismo romano. É interessante. Mas então, ele está envolvido com esse tipo de filme, franquias. E o que meu co-apresentador Keith observou é que nos filmes você vê que ele está ficando cada vez mais perto da Casa Branca. E o primeiro é um tribunal. Mas aí é sabe, como você disse, o Memorial de Washington. E depois ele está, na frente da Casa Branca. Então, o certo é... Então isso é tipo uma sequência, como se fosse se construindo. Acho que sim e não. Acho que alguns sim, outros não. Na verdade, não. Aquilo é a Casa Branca ou é o... Desculpa, o Capitólio. Então também os Newsboys, de novo, Michael Tate, que estava lá com Trump, orando com ele e com outros líderes evangélicos. Eles têm uma música e, claro, eles cantam de um só jeito, Jesus aquece nossos corações. Envie seu espírito, estamos clamando, céu na terra, aqui e agora. De um só jeito, Jesus, avivamento do Espírito Santo. Envie seu trovão, que ele sacuda este chão, céu na terra, aqui e agora. É o mesmo conceito. Essa mentalidade ergueu a Basílica de São Pedro, ornada de ouro e pedras preciosas. Quero dizer, decorada e tudo mais, quero dizer, é exatamente essa mentalidade aí. Sim, eu ia justamente te perguntar, me corrija se eu estiver errado, isso não é um pensamento católico? Pensamento? Sim, com certeza, gosto muito mesmo. Interessante. Então vamos olhar para Paula White Cain aqui.
Ela é a pastora sênior da City of Destiny Church, foi fundamental para reunir líderes evangélicos para apoiar Donald Trump na campanha de 2016. Organizou ou participou de várias reuniões entre evangélicos e Trump para aproximar o cristianismo evangélico da política, liderou orações em inúmeros comícios de campanha e organizou encontros baseados na fé, onde Trump discutiu sua visão com líderes religiosos, fez a invocação na posse de Trump em 20 de janeiro de 2017, tornando-se a primeira mulher do clero a fazer isso em uma posse presidencial dos Estados Unidos. Em maio de 2018, Trump nomeou Paula White como chefe da Casa Branca, Faith and Opportunity Initiative, um programa criado para dar às organizações religiosas mais influência nas decisões do governo e em programas sociais. Interessante. Como parte desse papel, White teve reuniões com Trump e outros altos funcionários para discutir iniciativas de fé, liberdade religiosa e políticas para evangélicos. Curioso como isso ocorre em sequência. É como, bem, a última definitivamente, se você entende de profecia, anular de cima. Está certo. Ela foi nomeada por Trump como sua pastora e conselheira espiritual oficial na Casa Branca em seu mandato. Isso está falando sobre a presidência anterior dele, não a atual. Não tenho certeza se ela está, acho que ainda está nessa, mas não me cite sobre isso. Mas é interessante que a partir de 7 de fevereiro de 2025, ela também atuou como funcionária especial do governo e conselheira sênior do recém-criado Escritório de Fé da Casa Branca, durante o governo do presidente Trump. E, nesse papel, ela lidera as iniciativas do escritório para apoiar organizações religiosas, promove a liberdade religiosa e aborda o que considera ser um viés anticristão junto às agências federais. Então, sabe, eu acho muito interessante notar que, recentemente, o Papa Francisco faleceu e agora nós já temos o Papa Leão XIV, se não me engano. Ele é o primeiro Papa americano de toda a história e, tecnicamente falando, pelo fato de ele ser o Papa e ser católico, e por existir um escritório de assuntos religiosos na Casa Branca, tecnicamente ele tem uma linha direta de comunicação com a Casa Branca. Então, houve esse encontro particular entre Trump e os líderes evangélicos. E a revista Time escreveu sobre isso. É isso que está sendo dito. Diz assim: na manhã de terça-feira, antes do evento, a equipe dele, Trump, planeja reunir um grupo de trabalho, Comitê Consultivo de Fé, na Trump Tower. A televangelista Paula White, pastora sênior do New Destiny Christian Center na Flórida e apoiadora de Trump, tem organizado o grupo nos bastidores. Então depois, todos eles vão para a reunião evangélica. Então você pode ver, o que está... Eles estão entrando nesses âmbitos, sabe? Eles estão, subindo lá. Eles estão conseguindo os escritórios de fé. E são todos esses mesmos evangélicos que realmente acreditam Reino agora, mandato das 7 montanhas. Então, eu tenho uma pergunta sobre isso. Então, sabemos que há uma discussão sobre uma união tripla que está para acontecer? Sim. Entre o catolicismo, o protestantismo apóstata e o espiritualismo. Então, já estamos vendo o catolicismo. Temos um papa americano pela primeira vez na história. Temos 7 dos 9 juízes da Suprema Corte. Você tem várias outras pessoas, como já dissemos, que são católicas. E você está vendo o protestantismo apóstata na forma de Paula White e dessas outras pessoas que estão promovendo o mandato das 7 montanhas. Como o espiritualismo entra nisso? Eu acho que você vê isso quando eles dizem que estão tendo visões. Eu não acho que eles estejam falando com Deus. Mas como veremos um impulso maior de um aspecto espiritualista nisso? Eu acho que você vai ver grandes sinais e maravilhas. E eu sempre disse o seguinte: se Satanás realmente vai criar um sistema anticristo, por que diabos ele iria querer criar um sistema que fosse assim, óbvio demais para todo mundo? Ah, sim. Mas afinal, por que ele não faria algo que fosse tão próximo assim da verdade? Sim. Tentar criar um sistema religioso imitador. Mas a verdadeira questão sobre a adoração está errada, ou seja, de uma maneira... Na verdade, não é adoração a Deus, é uma forma de adoração totalmente falsa. Sim, há muitas experiências, exemplos disso na Bíblia. Podemos observar claramente esse exemplo com a história de Caim e Abel. Caim traz o seu item de adoração para adorar a Deus. E ele trouxe o melhor de todos os frutos da terra, como o texto nos diz. Era uma adoração falsa. E vemos isso por toda a Bíblia. E, portanto, há precedentes para isso. E como você disse, o próprio Satanás se apresenta sob a forma de um anjo de luz. Isso mesmo. Ele bem sabe que as pessoas se sentem alarmadas com o mal, de verdade, porque isso habita em nós,
Deus colocou em nosso íntimo esse incômodo diante do mal. E assassinato é crime. Para a maioria das pessoas, é desconfortável ver esse tipo de coisa. Então, Satanás não vem até nós descaradamente como o diabo. Certo. Então, o Frontline fez uma entrevista com Paula White Cain e eles publicaram a transcrição completa da entrevista no site deles. E há algumas coisas interessantes a serem observadas. Diz assim, esta é Paula White Cain falando. Há pessoas em Israel orando, há pessoas em todo o continente asiático, na África orando, pessoas nos Estados Unidos orando. Compartilhei isso com apenas 6 pessoas, pois há grupos de oração fortes que creem. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra. Acreditamos que a oração cumpre a vontade de Deus na terra. Então, isso tem sido saturado por oração, porque pessoas de fé profunda realmente acreditam que Deus ouve nossas orações e que elas importam. Sabe como ela está dizendo? Sempre há grupos ao redor do mundo que acreditam nisso e provavelmente acreditam genuinamente nisso, sabe? Bem, muitas dessas pessoas hoje em dia acham que vão pressionar para que um templo seja construído no Estado de Israel. Por isso eles fazem referência a Israel aqui. Mas vocês viram que o Trump foi até o muro, ao Muro das Lamentações? Não, vocês não viram? Sim, isso foi há vários anos. Foi durante o primeiro mandato dele. Mas ele foi pessoalmente até lá e saíram várias matérias de jornal sobre isso, sobre como ele foi lá e ficou em pé diante do muro. E ele também foi o homem que transferiu a capital de Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Então, há todas essas pessoas que fazem parte dos novilhos vermelhos que estão tentando criar um novilho vermelho perfeito. Assim, eles podem finalmente voltar a fazer os sacrifícios corretos e tudo mais. 3 anos atrás, a chegada de 5 novilhas vermelhas em Israel atraiu atenção mundial. Aqui em Shiló, após 2000 anos, temos as primeiras verdadeiras novilhas vermelhas kosher. Na Bíblia diz que quando uma pessoa quer entrar no templo, que é chamado de Casa da Vida, ela precisa passar por um processo. Usando as cinzas da novilha vermelha, ou seja, as novilhas vermelhas são, na verdade, a chave para o templo. Na tradição judaica, cinzas da novilha vermelha permitem refazer terceiro templo. Alguns cristãos acreditam que um terceiro templo abriria caminho para o fim dos tempos. Então há um grande grupo de pessoas que vê ele fazendo isso. Nossa, ele colocou a capital de volta em Jerusalém. Nossa, ele foi até o Muro das Lamentações. E Você tem pessoas como Paula White que estão falando sobre, bem, há pessoas em Israel orando. Todos eles estão promovendo esse tipo de mentalidade. É interessante de assistir. eu diria pessoalmente que é uma enorme distração. Não é bíblico que Jerusalém será totalmente restabelecida, a Nova Jerusalém, quando Jesus vier do céu, sim, não na terra. Ok, então veja, esta é uma foto muito famosa aqui, vários evangélicos orando por Trump na Casa Branca. Agora quero olhar novamente para Lance Wallnau. Ele diz em seu artigo aqui, a mão de Deus está sobre ele e ele não pode ser detido. Acho que essa é uma linguagem muito perigosa quando você diz isso, porque basicamente, então, se em algum momento você, sabe, talvez não concorde com ele, tenho certeza de que há cristãos que talvez não concordem. Votar no Trump, sabe, ou não querer apoiá-lo por quaisquer razões pessoais que tenham, então você estaria indo contra Deus? É o que ele está meio que sendo sugerido aqui? É. Sabe, quando deveria ter sua própria consciência e considerar em oração, você vota, e se sim, em quem você vota? E então, se você não quiser, isso é com você, se você se sentir correto quanto a isso. E isso não significa que, portanto, você está indo contra Deus. Lance Wallnau, ele também foi entrevistado pelo Wall Street Journal. Ele diz, está escrito, aqui Lance Wallnau, um autoproclamado profeta de um movimento evangélico em rápido crescimento, desceu do palco para impor as mãos sobre pessoas que haviam pedido orações. Então ele explicou por que reeleger Donald Trump é essencial para salvar a América. Não pense nem por um momento que é impossível para este país sair do rumo e cair de um precipício em novembro. Wallnau disse a 2.000 pessoas reunidas sob uma tenda no final de julho. É totalmente possível. E a única coisa que pode impedir isso é um corpo ativado e catalisado de patriotas cristãos. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que, se não fizermos isso agora, por falta de uma palavra melhor, sua nação cristã vai para o inferno. E é muito assim, faça isso agora ou vamos todos arder em chamas. Isso, para mim, é uma linguagem que mistura muito igreja e Estado, que está sendo usada aqui. Qual é mesmo aquele versículo sobre Jesus em que ele diz, meu reino não é deste mundo, porque senão... Então meus servos lutariam. Ou seja, eu não quero que isso aconteça.
E eles falam sobre guerra espiritual. Estou dizendo isso no contexto de entender para onde eles estão indo com essa ideia de guerra espiritual. Claro, acreditamos que existe uma guerra espiritual, mas entendemos isso biblicamente como algo completamente diferente. Então, Shayon está aqui, o autoproclamado profeta e apóstolo. Ouça o que ele diz. É hora da igreja se levantar. Estou dizendo, nós temos as respostas. Fomos escolhidos. Não dá para esperar pelo governo. Vocês são a eclésia dele. São o corpo legislativo dele no reino de Deus e devem atuar. Por isso, incentivamos candidaturas a cargos públicos. Pela primeira vez na rede Harvest International Ministry, 7 pessoas concorreram nas primárias de 5 de março. Todos eles concorreram porque demos dinheiro para que vencessem. E agora eles estão enfrentando a eleição em novembro e todos venceram. Nenhum perdeu. Vamos lá. Uau. O que vocês acham disso? É um sinal dos tempos. Vocês sabem, todos nós que conhecemos a verdade sobre a mensagem dos 3 anjos, precisamos acordar e ver o que está chegando no horizonte muito rapidamente. Esta nação está retornando a Deus por meio da legislação, porém, o que é, na verdade, um falso avivamento. E fomos avisados de que haverá um falso avivamento. Algo chamou minha atenção aqui. Enquanto olhamos para a foto aqui, sabe, eu olho ao redor para as pessoas que estão comemorando isso e tenho que me perguntar, sabe, talvez, os cristãos de hoje poderiam ter mais poder, mais do Espírito de Deus, se obedecessem a Ele e se rendessem ao poder de convicção desse Espírito para seguir seus mandamentos. E agora, porque não tiveram o Espírito de Deus para vir e mudar suas vidas. E para realmente, sabe, se unirem a Cristo, porque permitiram a falsa religião, é por isso que não têm poder e acabam tendo que recorrer ao Estado. É porque eles deram as costas para Cristo em tantos aspectos de suas vidas. É verdade que um estudo mais aprofundado da Bíblia pode nos conduzir. Quero dizer, a Bíblia diz, santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. É assim que somos santificados, por nos aproximarmos de Deus através de sua palavra, e nós podemos cair no mesmo... É verdade. Na mesma armadilha. Sabe, o que está em nossos corações é verdade. Podemos cair nessa armadilha. Sim. Então, eu quero mostrar mais um vídeo aqui. Este é meio que uma compilação que eu fiz. Porque você sabe, estamos falando muito sobre a igreja evangélica aqui, e especificamente sobre a teologia dos 7 montes. E novamente quero enfatizar que isso não é um ataque aos nossos irmãos e irmãs evangélicos. Há muitas pessoas nessas igrejas que são cristãos realmente genuínos. Estamos apenas discutindo agora, acho que podemos dizer com clareza, os diversos aspectos não bíblicos que, infelizmente, são praticados por muitas pessoas evangélicas, exatamente como estamos vendo aqui neste momento. Mas também, a partir do nosso entendimento da profecia, acreditamos que isso está caminhando para Apocalipse 13 e daqui a pouco vamos falar sobre a marca da besta. É isso mesmo. Quando você observa todos esses evangélicos tentando entrar nas esferas políticas, eles também estão buscando subir na hierarquia da esfera religiosa, se aproximando gradualmente da figura do papado. Sim. E por isso quero mostrar um trecho de vídeo aqui que comprova esse ponto. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem cá, eu te mostrarei o juízo da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. E os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O protesto acabou faz 15 anos. E aqui eu fico um pouco ousado porque desafio meus amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? Talvez agora sejamos todos católicos novamente. E nós estamos, se me permitem dizer, profundamente distanciados uns dos outros. Foram os nossos próprios pecados que acabaram por nos separar completamente. Tornamo-nos os personagens que falharam nesta nossa história, seguindo agora por um longo e árduo caminho de redescoberta. Pecado comunitário? Mas quem é o culpado? Devemos rezar ao Senhor para que nos una a todos. E assim somos todos irmãos, nos damos espiritualmente esse abraço
e deixamos que o Senhor termine a obra que Ele começou. Porque isso é um milagre, o milagre da unidade já começou, o milagre da reconciliação entre nós. Começo da tradicional denominação da Igreja Protestante. Agora pare mesmo para pensar sobre isso. Entre o povo do amor, somos chamados de protestantes. Estamos protestando há 500 anos, meu bem. Naquele exato momento em que ocorreu aquela cisão da igreja e aquele espírito de separação se estabeleceu em seu trono, estamos nos dividindo desde então. Acho o Papa fantástico. Eu confesso que estou muito impressionado com este novo Papa. Meu caro e estimado Senhor, agradeço-lhe de todo o meu coração. Todos esses líderes aqui presentes representam literalmente dezenas de milhares de pessoas que te amam profundamente e que também creem em Deus junto com você. Junto com você. Esta passagem encontra-se no 4º capítulo do livro de Efésios. Até que todos nós, finalmente, cheguemos à plena unidade da nossa fé. Ok, é o seguinte. Eu realmente acredito que a Igreja Católica e a Igreja Cristã, nós todos vamos nos unir. Eu estava orando profundamente, eu estava orando muito pela Igreja Católica e pela religião do catolicismo como um todo, para que chegue à realidade do porquê estamos nisso. Não estamos nisso para formar um grande e enorme movimento no catolicismo ou um grande e enorme movimento entre os pentecostais ou batistas. Estamos nisso por causa de Jesus, e tudo é sobre Jesus. Não se trata de religião, é sobre um relacionamento com Deus. E se não conseguirmos voltar a isso, ninguém vai querer fazer parte de uma religião. E se quiser, será uma forma sem poder. E o poder do Evangelho é Jesus Cristo, e Ele é o amor de Deus. E também para trazer a unidade entre o católico e o cristão. E assim pararíamos de estar em desacordo e começaríamos a estar em unidade. O que eu não consigo entender nos meus irmãos, e eu amo muito os pentecostais, é que toda vez que vejo algo errado em vocês, eu simplesmente vou e construo outra igreja. Isso é completamente absurdo. Certamente, ainda que eu possa estar com a razão, é preferível ser menos perfeito em unidade do que ser o mais perfeito na desunião. O maior pecado não é se eu estou certo ou se você não está certo. O maior pecado de todos é, sem dúvida, a desunião. Então, pelo que é certo, estou fazendo algo muito mais significativo, e é da seguinte maneira. A unidade da Igreja Católica, até mesmo como instituição, é um grande testemunho para a minha vida. E tenho a convicção de que para todos os verdadeiros cristãos. E precisamos nos unir de alguma forma em resposta à oração de Jesus. E sabemos que há muitas coisas com as quais podemos discordar com vários grupos, incluindo os católicos. O que você acha do Papa? Bastante coisa. Grato por esse gemido do Espírito. Oro por isso. Busca unir as pessoas. Sem exigir ser católico, só pede. Busquemos união aqui. Qual o erro? Dê a ele olhos para ver com esperança e anseio. Que o cumprimento de reunir a tua noiva, a igreja, Senhor Deus, que isso possa tocar profundamente todos os nossos corações diante de qualquer divisão em tua noiva, a igreja. Senhor, nós apenas te pedimos que inspires nossos corações de todas as formas para superar todo obstáculo, todo preconceito, todo mal-entendido, toda limitação e que possamos enxergar uns nos outros, irmãos e irmãs, o desejo de sermos fiéis ao teu Filho. Dallas está, na verdade, sentado aqui na Praça de São Pedro com Jonathan. Dallas está na Praça de São Pedro com Jonathan. Dallas é o diretor. E há muitos ídolos. O catolicismo tem santos para os quais as pessoas realmente rezam ou coisas que consideram sagradas. Eu acredito que os protestantes foram longe demais na direção oposta e se tornaram quase céticos em relação à arte e à imagem.
porque eles não querem ser idólatras e porque não querem ser tão simbólicos a ponto de perder a verdade do que está sendo dito. Essas relíquias parecem ídolos para alguns protestantes. E eu passei a acreditar que nós, protestantes, acho que perdemos alguém. Grandes oportunidades de sermos artísticos, de verdade. E como artista, eu mesmo penso, eu faço isso. Eu crio símbolos às vezes no meu trabalho. Eu crio metáforas. Acho que há perigo nos dois lados. Acho que ambos os lados podem se tornar... Um pode se tornar idólatra demais. O outro pode se tornar excessivamente desdenhoso. E não acho que nenhum de nós esteja nesse grupo. Mas, e eu fui mudando ao longo dos anos, tipo, quando eu vinha a esses lugares pela primeira vez, eu chegava e pensava, isso me parece errado. E agora que conheço tantos irmãos e irmãs católicos que, acredito, compartilham da mesma paixão por Jesus que eu tenho, só que com uma abordagem e estilo de adoração diferentes, eu penso, ok, consigo ver, eu vejo, realmente vejo de outra forma. Mas o próprio mandamento diz especificamente: não se prostrem diante de nenhum tipo de imagem. O ator Jonathan Hulme e o diretor Dallas Jenkins estavam entre a multidão na audiência do Papa, no auditório Paulo VI. Ao se apresentarem, o Papa Francisco não escondeu seu senso de humor. Jesus? Meu Senhor Jesus? Não, na verdade eu sou protestante, mas no momento estou fazendo um programa especial para todas as pessoas que amam Jesus. Uau! Sabe, o que realmente me deixa muito irritado como protestante é ouvir o Papa dizer isso bem, sabe, de quem é realmente a culpa aqui no final das contas? E parece que é só um simples mal-entendido. Pegar centenas de anos de perseguição religiosa e tratar assim... Queimando pessoas na fogueira. Milhões. 50 milhões de vidas. Apocalipse. Gaslighting, se é que já existiu? Certo. O que eu quero dizer é que é exatamente isso mesmo, sabe? Pelos próprios registros jesuítas detalhados deles tendo um número quase infinito. Bellarmine. Sim, Robert Bellarmine. Ter um número que parece ser quase infinito de hereges mortos, resultando em tantas e tantas vidas que acabaram sendo brutalmente ceifadas. Quero dizer, pense no massacre da noite de São Bartolomeu, do qual temos até uma moeda deles comemorando o evento, onde eles mataram milhares deles. E só do Rio Sena retiraram 1.100 corpos. E ver tudo isso reduzido a uma única palavra é como se fosse apenas um simples mal-entendido. Como assim? Sim, e há um tema central que percorre todos esses trechos aqui. E isso tem a ver com a forma como as pessoas adoram, certo? E esse era, na verdade, o grande problema. Durante a Idade das Trevas, quando a igreja tinha poder, era assim: nós adoramos deste modo e você deve adorar do mesmo jeito que nós. Mas havia alguns cavalheiros ali, bem, alguns deles, na verdade, dizendo que não importa se adoramos de forma diferente, mas a palavra de Deus nos diz muito claramente que, na verdade, importa sim. A primeira igreja na Bíblia foi justamente a família de Adão e Eva, Caim e Abel. Nos mostra que, quando Caim veio e adorou de uma forma diferente, ele foi separado do resto da família, da igreja, da família de Deus, da sua igreja, certo? Ele foi separado. Caim, você não pode mais ficar aqui. Ele decide enviá-lo imediatamente em direção às terras distantes do Oriente. E essa atitude demonstra claramente que Deus não permitirá que pessoas que professam a mesma fé e se consideram irmãos e cristãos permaneçam juntas dentro de uma mesma congregação religiosa. Sempre que eles escolhem adorar de uma maneira específica que é em oposição à vontade soberana de Deus. Sim, e é interessante que você está falando sobre isso, sabe? Essas pessoas todas dizem, não importa como adoramos. Quando eles, da batalha final, sobre a marca da besta, você lê em Apocalipse 13, é uma questão de adoração. E também, sabe, em Mateus 7 fala sobre isso. Há muitas pessoas clamando pelo nome do Senhor. Não fizemos todas essas coisas em teu nome?
E Jesus diz: afastem-se de mim, eu não os conheço, vocês que praticam a iniquidade. O quarto mandamento sobre o sábado e como adorar a Deus faz parte da questão dos eventos finais e da marca da besta. Já há pessoas sendo preparadas para isso. Não importa como você adora, vamos apenas nos unir e esquecer isso. Vamos simplesmente nos unir. Lembro de Levítico 10, 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram seus incensários, puseram fogo e incenso neles e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, algo não ordenado por ele. Não. E saiu um fogo impetuoso do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. Então será que realmente importa a forma como adoramos o Senhor? Importa a forma como levamos fogo diante dele? Aparentemente. Aparentemente, o suficiente para matá-los ali mesmo, mortos no local. Isso me parece bastante importante. é verdade. E o que estamos vendo aqui é que o Papa Francisco foi muito bom em relação a isso. Bem, eu diria que bem. Eu não concordo com isso, mas ele estava se saindo muito bem. Isso se chama ecumenismo. Não é verdade? Reunindo todo mundo. E aqui você vê o decreto do Papa Francisco sobre o ecumenismo, e eu quero ler algumas declarações dele. Diz aqui: a restauração da unidade entre todos os cristãos é uma das principais preocupações do Concílio Vaticano II. E talvez na segunda parte, James, você possa explicar o que foi isso. Cristo fundou essa única igreja, e eles se referem aqui à Igreja Católica, com C maiúsculo. Eu não acho que eles se refiram a outra coisa. A Igreja Universal. Uma única igreja. No entanto, muitas comunhões cristãs se apresentam como os verdadeiros herdeiros de Jesus Cristo. Todos professam seguir o Senhor, mas divergem em pensamento e seguem caminhos diversos, como se Cristo estivesse dividido. Tal divisão contradiz a vontade de Cristo, escandaliza o mundo e prejudica o Evangelho a toda criatura. Esse movimento para a unidade chama-se ecumênico. Pertencem a ele os que invocam o Deus Trino e confessam Jesus como Senhor e Salvador, não apenas sós, mas como corpos coletivos. Pois quase todos consideram o corpo no qual ouviram o Evangelho como sua igreja e, de fato, como a igreja de Deus. No entanto, embora de maneiras diferentes, anseiam pela única igreja visível de Deus, uma igreja verdadeiramente universal. É interessante, católico na verdade significa universal, e foi enviada ao mundo para que o mundo seja convertido ao Evangelho e salvo para a glória de Deus. O Sagrado Concílio observa tudo isso com alegria. Já declarou seu ensinamento sobre a igreja. E agora, movido pelo desejo de restaurar a unidade entre todos os seguidores de Cristo, deseja apresentar isso a todos os católicos. Os caminhos e meios pelos quais eles também podem responder a essa graça e a esse chamado divino. James, o que é o Concílio Vaticano II de que estão falando? Bem, tem havido um movimento para tentar, de certa forma, promover aspectos da liberdade religiosa, como algumas pessoas afirmaram avançando certos princípios nessa linha, mas sempre foi colocado de forma que fosse dentro de devidos limites, então quem define esses limites? É Roma quem faz isso. Então eu acho que, de muitas maneiras, há algumas pessoas que olham para a Dignitatis Humanae, por exemplo, do Vaticano II, como se fosse um documento verdadeiramente maravilhoso, falando sobre a liberdade e, de muitas maneiras, sabe, aproximando e reunindo as pessoas e unificando, realizando uma série de ações muito positivas. Mas, no fim das contas, é Roma quem sempre reivindicou a prerrogativa de julgar essas questões e de definir o contexto da unidade. E, portanto, não é tão bom assim quanto dizem que é. É interessante que em Apocalipse 13 e também o poder da besta, que dizemos ser o poder do anticristo, o que você pode encontrar claramente nas Escrituras. Na verdade, ele tem partes do corpo de leopardo, e a Bíblia diz que o leopardo não muda suas manchas. Interessante, o Vaticano II também fez uma afirmação ou apresentou a posição de que a obediência ao Papa deve se estender além dos decretos ex-catedra. Então isso significaria que a submissão espiritual, em última análise, se estende ao Papa em todo o restante de as declarações e escritos e tudo mais. Então isso meio que enfraquece toda a reivindicação do ex-catedra também, que o catolicismo tentou usar. Sim, então é essa ideia, certo, de ecumenismo, de reunir todo mundo.
Mas acho fascinante que, quando se fala de ecumenismo, não é como se todos fossem colocados no mesmo nível. É como se todos voltassem para o que consideram a Igreja-mãe, o que já vimos muitas denominações fazerem, e acabamos de ver tudo isso em um vídeo. Mas, historicamente, vemos que isso é um problema. Quando existe essa única igreja, porque na Idade das Trevas, eventualmente você tinha apenas uma igreja chamada Igreja Católica Romana. E quando veio a Reforma e surgiram os protestantes, eles foram chamados de protestantes porque protestaram, como Martinho Lutero, Zwinglio, João Hus, Jerônimo. Quando protestaram, foram punidos por isso. Eles foram literalmente martirizados, como você disse, 50 milhões de pessoas. Cerca de 50 milhões de pessoas morreram. Pode ser que esse número seja ainda maior. Total. Porque eles não podem saber ao certo, é claro. E quando os protestantes disseram, nós não acreditamos que a forma como vocês ensinam o cristianismo seja bíblica e queremos ler as escrituras por nós mesmos, o que era proibido, os livros de Lutero chegaram até a ser queimados. Quando eles disseram que queriam fazer isso, foram martirizados por isso. Então havia esse enorme poder em ação tentando destruir o verdadeiro e puro cristianismo de Deus, certo? E assim você pode ver como. Quando houve essa união entre igreja e Estado, porque a Igreja Católica Romana governava sobre os reis e governava como um rei, por assim dizer, como um poder político, este é o resultado disso. O Papa Gregório XIV diz: essa vergonhosa fonte de indiferentismo dá origem àquela proposição absurda e errônea que afirma que a liberdade de consciência deve ser mantida para todos. Ele chama isso de um erro, a proposição de liberdade de consciência. Gregório XVI, em 1832, este foi um princípio que mais tarde foi desenvolvido com a encíclica Quanticura, que talvez você tenha aí para mostrar, mas foi chamado de insanidade. Apoiar A liberdade de consciência. Sim, absolutamente. É isso que eles estavam dizendo. A partir dessa ideia totalmente falsa de governo social, eles não hesitam em fomentar essa opinião errônea, a mais fatal em seus efeitos, sobre a Igreja Católica e a salvação das almas, chamada por nosso predecessor Gregório XVI de insanidade, como você disse. Delirium mentum. Delirante, basicamente. Que a liberdade de consciência e culto é um direito pessoal de cada homem, a ser proclamado legalmente em toda a sociedade devidamente constituída. O Papa Pio X disse que a separação entre Estado e Igreja é um erro absolutamente falso e dos mais perniciosos. O Estado deve ver a Igreja como autoridade suprema em questões espirituais. O Papa Leão XIII disse que o Estado deve reconhecer a missão divina da Igreja de levar os homens à salvação, buscando ajudá-la e protegê-la. Consequentemente, é dever da Igreja influenciar e guiar o Estado nas questões que dizem respeito à justiça, ao bem comum e ao bem-estar dos indivíduos. Vocês sabiam que o Papa Leão que temos atualmente, o Papa Leão XIV, escolheu esse nome em homenagem ao Papa Leão XIII? E eles agem dessa forma porque se inspiram naquele Papa em particular. E desejam enfatizar bastante que pretendem conduzir um tipo semelhante de, como se diz, papado, eu acredito. Há muitas semelhanças entre 1888 e agora, pois o presidente era Grover Cleveland. Ele foi, na verdade, o único outro presidente, além de Trump, a cumprir 2 mandatos não consecutivos. Além disso, havia o Papa Leão XIII, agora você tem o Papa Leão XIV. E então, o que foi interessante é que em 1888 você teve o Ato Blair, do senador Blair, que foi apresentado falando sobre o descanso dominical sendo legislado. E assim você vê esse eco que está acontecendo dos anos 1880 até agora. E há uma história no Adventismo que fala sobre, quero dizer, foi quando A.T. Jones e Wagner estavam trazendo a mensagem da justificação pela fé. Então, será que é um erro ou coincidência que o novo Papa que assume o cargo este ano esteja se nomeando em homenagem àquele dos anos 1880? Estamos no ano de 1885. Isso tudo é... Apenas alguns anos, pouco antes. Em 1888, quando tentaram uma lei dominical. Certo. E é isso que ele está dizendo. Eu quero esse Estado-Igreja. E parece a linguagem é tão semelhante ao mandato das 7 montanhas. É. Tão parecido. Isso mesmo. E isso deveria nos despertar. Com certeza.
E sabe, a questão é que estamos quase em casa. Só precisamos levar a mensagem ao mundo porque há tantas pessoas. E a questão é que, ao invés de condenar essas igrejas ecumênicas e denunciá-las, o que precisamos fazer é orar por elas e tentar mostrar-lhes o erro. Amém. E fazê-los despertar e dizer: ei, isso está errado. Nós realmente queremos a separação entre igreja e Estado. Não queremos dar nossa lealdade ao pontífice. O pontífice que se autodenomina Deus na Terra. Isso mesmo. Por fim, o falecido Papa Francisco disse que a UE deve refletir sobre o papel da religião, especialmente do cristianismo, nas bases éticas da sociedade. Assim, ele certamente circulou muito nas esferas políticas. Ele falou com a União Europeia, ele já falou no Capitólio dos Estados Unidos, o que é extremamente significativo, considerando que, novamente, este já foi um país protestante. Mas antes de ver como ele fez isso, quero olhar para este canal católico no YouTube, St. Michael's Media, também conhecido como Church Militant. Michael Voris é um comentarista católico bastante conhecido e fala muito sobre esse tipo de assunto. Alexei de Tocqueville, famoso escritor que escreveu sobre a América no século XIX, comentou sobre o fato de que a neutralidade civil da Constituição do Zelena tendia a levar as pessoas em uma de duas direções, ou fazia com que pensassem que a religião era uma questão puramente privada e, portanto, não tão importante assim, levando-os, em última instância, a se tornarem ateus ou irreligiosos, ou então fazia com que pensassem que, para que a religião fosse um princípio legítimo de política pública e de lei pública, ela teria que ser clara, infalivelmente defendida e verificável publicamente. E assim isso os levava a se tornarem católicos. Então ele disse que a lógica dos Essênias, a Constituição, levava as pessoas a um desses dois caminhos. O Josias é um manual do integralismo católico, uma tentativa de articular uma postura política verdadeiramente católica a partir da qual abordar a ordem atual da sociedade. Integralismo católico, eles definem como anti-A, uma tradição de pensamento que, rejeitando a separação liberal da política em relação à preocupação com o fim da vida humana, sustenta que o governo político deve ordenar o homem ao seu objetivo final. Como, no entanto, o homem possui tanto um fim temporal quanto um fim eterno, o integralismo sustenta que existem dois poderes que o governam, um poder temporal e um poder espiritual. E como o fim temporal do homem está subordinado ao seu fim eterno, o poder temporal deve ser subordinado ao poder espiritual. Integralismo é uma expressão relativamente moderna, mas é simplesmente um conceito atual para a doutrina católica tradicional da Igreja sobre a relação fundamental entre o que chamamos de poder espiritual e poder temporal. Pode-se dizer que a posição católica clássica é a busca pela justa medida entre dois extremos opostos. Por um lado temos o Islã, onde não existe uma distinção clara entre as esferas do temporal e o espiritual. Assim, o Ayatollah está, em última instância, no comando de tudo. E esse não é o modo católico de fazer as coisas. Não queremos que os bispos sejam responsáveis por arrecadar impostos, decidir onde construir estradas, treinar exércitos e coisas desse tipo. E então, no outro extremo, temos o que eu chamaria de visão liberal secular, que é a ideia de que deve haver uma separação entre as esferas do espiritual e do temporal, de tal forma que, ao final de todo este processo, o poder temporal afirme de maneira absoluta sua superioridade sobre todas as diversas religiões. E ao não admitir a verdade de nenhuma religião, ao não professar publicamente a verdade de nenhuma religião, o Estado transmite às pessoas a mensagem de que a verdade religiosa é algo que, na verdade, não pode ser conhecida. Então, na prática, o que ele faz é estabelecer uma religião, de certa forma, está estabelecendo a religião do agnosticismo, ou pelo menos está estabelecendo a ideologia do agnosticismo. Esta é a tradição da Igreja, ensinada por vários papas. O Papa Gelásio escreveu a Anastácio em 494, dizendo: existem dois poderes, Augusto Imperador, que governam este mundo, a autoridade sagrada dos sacerdotes e o poder real. Destes, o sacerdotal é maior, pois eles devem prestar contas pelos reis no julgamento divino. O Papa Pio IX, na encíclica de 1864, intitulada Condenando os Erros Atuais, afirmou que a proposição de que a Igreja deve ser separada do Estado e o Estado da Igreja era um erro civil.
O Papa Leão XIII, 30 anos depois, em sua encíclica de 1892, tratou da relação entre Igreja e Estado, dizendo: os católicos devem se defender contra tal separação. E o Papa Pio X, em sua encíclica de 1906, afirmou que a tese de que o Estado deve ser separado da Igreja é um erro absolutamente pernicioso. Então você consegue observar aqui como, sabe, essa ideia de igreja e Estado, de que eles não desejam que isso seja separado, está circulando bastante. E ele está até dizendo que isso é uma tradição católica tradicional. Agora, o Papa Francisco, sabe, ele assumiu, acho que quando eu estava na adolescência, claramente amadureci um pouco desde então. E ele faleceu recentemente, mas ele realmente, como eu disse, circulou bastante entre líderes políticos. E se essa é literalmente a mensagem central deles, certo? É como se dissesse, esta é a nossa tradição, e você vê todos esses sumos pontífices falando sobre isso. Então, por que exatamente eles fariam esse circuito todo? Se não fosse para tentar recuperar isso? Então, eu quero falar um pouco sobre como os Estados Unidos são encontrados na profecia bíblica e por que estamos realmente falando sobre isso. Mas antes de fazermos isso, vamos olhar para isso a partir desse ponto de vista. Nós acreditamos que o papado, a sede do papado, é o anticristo. Sabemos que vocês têm vídeos no canal de vocês, que tenho certeza que vão deixar na descrição meio que apontando para essa ideia. Eu sei que já falamos sobre isso. Você sabe, nós fizemos um estudo verso, por assim dizer, no nosso canal, para mostrar por que acreditamos nisso apenas com base na Bíblia. Então, se as pessoas quiserem conferir para entender por que dizemos isso. O James já participou do canal uma vez e falamos dos peregrinos que vieram para os Itzim Tsiwa e como criam que isso era o anticristo. Temos um vídeo, caso alguém se interesse, que vai verso por verso sobre o que cremos ser a marca da besta. Mas vamos dar uma olhada rápida em Ewa, em profecia bíblica. Então, por que estamos falando sobre isso? Por que isso importa? Por que não queremos seguir a agenda de unificação entre igreja e Estado? Por que acreditamos que isso não é bíblico? Sabemos pela Bíblia, e Ellen White concorda com isso, que haverá um clamor pela união entre igreja e Estado no fim dos tempos, e que os Ewa estarão à frente em tentar impor essa agenda? Sim. E é por isso que acreditamos que importa falarmos sobre isso, certo? Temos feito referência a Apocalipse 13 o tempo todo, o capítulo que fala sobre o anticristo, e há duas bestas nesse capítulo.
Acreditamos que a primeira besta é uma referência ao poder do anticristo, o papado, e a segunda besta é o poder dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada rápida nestes versículos. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso, e sua boca como a de um leão. O dragão deu a ela o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vi uma de suas cabeças mortalmente ferida, mas a ferida foi curada. O mundo inteiro seguiu a besta maravilhado. Adoraram o dragão, que lhe deu autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Você sabe por que acreditamos nisso? Assista aos vídeos que indiquei sobre quem é o anticristo ou o poder da besta. São sinônimos, assim como Babilônia. Foi-lhe dada a boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe concedido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Teve autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Os habitantes da terra o adorarão, sem o nome no livro da vida do Cordeiro morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quem leva ao cativeiro irá. Quem matar a espada será morto à espada. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Então essa é a primeira besta, e depois eles veem outra besta surgindo da terra. Portanto, a primeira besta surge do mar, a segunda besta surge da terra. Isto aqui, e vamos mostrar para você em apenas um segundo, uma pequena visão geral, é os Estados Unidos na profecia bíblica. Então vi outra besta subindo da terra, e ela tinha 2 chifres como um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ele realiza grandes sinais, de modo que até faz descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. E engana os que habitam sobre a terra com os sinais que lhe foi permitido fazer diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta que foi ferida à espada e sobreviveu. Foi-lhe concedido poder para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta tanto falasse como fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. Aqui está a marca da besta, e que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, seu número é 6. Então, precisamos realmente entender quem é a segunda besta, porque claramente essa besta está envolvida com a marca da besta, certo? Da primeira besta. Então, quando você observa os elementos desse poder da besta, ele é uma besta. Ele é semelhante a um cordeiro. Ele fala como um dragão. Vem de uma região deserta porque ele surge da terra. E vamos mostrar em um instante por que dizemos região deserta. E ele surge depois de 1798. A forma como chegamos a 1798 é interessante. A primeira besta recebe poder por 42 meses. 42 meses são 1260 dias. Na profecia bíblica, há um conceito em Daniel para a previsão de Cristo com as 70 semanas, usando o princípio de um dia por um ano. Como se sabe, várias denominações aceitam o princípio de um dia por um ano. Se você o aplica em uma área profética, deve-se aplicá-lo a todas. A pergunta é, quanto tempo o papado governou antes que seu domínio fosse interrompido? Bem, seu domínio terminou quando o general Berthier entrou em 1798, no dia 20 de fevereiro, depôs o Papa, então em exercício, e o levou cativo. E há, na verdade, recortes de jornais falando sobre o general Berthier fazendo isso e publicando um anúncio dizendo: o povo italiano agora está livre deste reinado.
Isso continuou até 1929, quando o Estado da Cidade do Vaticano foi estabelecido. Desde então, essa separação entre a Igreja e o Estado tem sido cada vez mais borrada. E é claro que esses poderes políticos, esses papas, desde aquela ferida mortal que destruiu seu poder, dizem que a separação entre Igreja e Estado é algo ruim. Na cabeça deles é como se dissessem: tiraram o nosso poder e não queremos que isso aconteça de novo. Então, o fato é que você pode ver facilmente aqui que houve uma ferida mortal que começou em 1798. Mais ou menos na mesma época, em 1776, você teve o nascimento disso, o nascimento desta nação, surgindo da terra que é do deserto, certo? Que não é povoada, em vez de um mar representando pessoas. Isso mesmo. Existem versículos bíblicos para explicar por que isso é simbólico disso. Certo. E então você tem esse povo livre que cresce com qualidades semelhantes às de um cordeiro, valores protestantes, eles adoram Cristo, mas depois começam a falar como um dragão e começam a fazer uma imagem para a primeira besta, que é exatamente o que você está vendo acontecer. Eu agradeço por isso, Alex. Aqui eu tô passando por isso muito rápido. Eu à sua frente. Não, tá tudo bem. Mas estamos indo rápido demais. Não é um estudo profundo. Isso é mais pra, despertar o interesse de quem ainda não ouviu falar sobre isso, mas aí você pode estudar por conta própria. A Bíblia, nos versículos à direita, mostra que uma besta representa um reino ou uma nação. Novamente, parecia um cordeiro. João apontou claramente Jesus como o Cordeiro de Deus, então esta é uma nação cristã. Ela fala como um dragão. De acordo com Apocalipse 12:9, Satanás é chamado de dragão. Então, embora seja considerada uma nação cristã, ela fala como um dragão. E novamente você tem que considerar como uma nação fala. Ela fala, de modo geral, através de suas leis, certo? É assim que ela fala, dizendo, é isso que defendemos, é isso que vamos fazer e impor. Eu falo através das minhas leis. Ela surge de uma região deserta porque a outra besta saiu da água. Existe um versículo, acredito que está em Apocalipse, que indica que água representa pessoas, várias povoadas. Mares. Especificamente. Mares. E isso aqui é o oposto disso. Ela surge das profundezas da terra. Então, é basicamente o oposto. Novo mundo. Sim, o novo mundo. Os Estados Unidos, para onde os primeiros colonos peregrinos decidiram fugir, para realmente conseguir escapar da perseguição católica ao vir para os Estados Unidos. E como dissemos, ela surge depois, 1798, então você pode ver bem aqui. E isso não pode ser outra coisa senão os Estados Unidos na profecia bíblica. Então vamos olhar para alguns desses pontos aqui. A besta ou nação, os Iowa declararam independência em 1776, votaram a Constituição em 1787, a Declaração de Direitos em 1791 e viraram potência mundial em 1798. Alguns dizem sim, mas e as outras datas? Já era uma nação assim, mas não era considerada uma potência mundial até 1798. Então a Bíblia está absolutamente... Você está correta nesse ponto. Além disso, a primeira besta usa coroas e representa uma monarquia, o que o papado ou a Igreja Católica Romana, o papado e o Vaticano é tanto um poder estatal quanto uma monarquia, com o Papa como seu chefe supremo. É uma das poucas monarquias absolutas que restam no mundo. É mesmo? É. Como assim? Por que você diz isso? Como o rei da Inglaterra. O sistema deles não é uma monarquia real. Tem o parlamento e outras instâncias que auxiliam na tomada de decisões. Mas no Vaticano é uma monarquia absoluta e pura, uma monarquia absoluta. Aí está. Então isso se encaixa ainda mais. E você sabe, obviamente o cordeiro representando os Estados Unidos, ele não tinha coroas. Tinha 2 chifres. James, o que os 2 chifres representam aqui na profecia bíblica? Você tem 2 chifres, o protestantismo e o republicanismo. Uma nação sem rei e uma religião sem papa. Então... o papa ou uma coroa. Está certo. Então você tem uma igreja, ou você tem, liberdade religiosa, mas também tem uma nação que é uma república representativa. Aí está. Ela tem características cristãs. Aqui estão algumas citações na tela. Esse livro, Senhor, é a rocha sobre a qual nossa república está fundamentada. Esse é Andrew Jackson. Nós depositamos todo o futuro da civilização americana, não no poder do governo.
Pelo contrário, depositamos o futuro das nossas instituições na capacidade de cada um se governar conforme os 10 mandamentos. James Madison. É impossível enfatizar o bastante que esta nação foi fundada por cristãos não religiosos, no Evangelho de Jesus Cristo, não em religiões. Patrick Henry. Definitivamente tem essas características cristãs ali, essas características semelhantes a um cordeiro. Mas é claro, e veremos isso no futuro. Ainda assim falará como Satanás, pois acreditamos que uma nação fala através de suas leis e entendemos que será uma lei dominical que está para chegar em breve. Além disso, novamente, ela surge de uma área despovoada. As pessoas nessa época estão dizendo isso. O que poderiam ver senão um deserto horrível e desolado, cheio de feras selvagens e homens selvagens? William Bradford. Ainda há muito terreno que permanece improdutivo e está apodrecendo por falta de cultivo e produzirá mais abundância quando for povoado. Então, não havia pessoas naquela época. 1637. Sim, Thomas Morton. Uma terra onde havia poucas pessoas em comparação ao que poderia haver. Richard Harlock. Aí está. Em 1584. Sim, eles já diziam isso naquela época. Isso aparece depois de 1798. E nós já falamos sobre isso. Diz que o cativeiro papal do verso 10 foi em 1798 e o novo poder de Apocalipse 13:11 surgia então. Os Isnewa, independentes em 1776, com Constituição em 1789 e Declaração de Direitos em 1791, eram potência mundial em 1798. Logo, nenhum outro poder se encaixa nisso. Agora, quero destacar mais uma coisa antes de encerrarmos aqui. É interessante que diz que essa besta. Então vi outra besta subindo da terra, e ela tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Ela realiza grandes sinais, de modo que até faz descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Eu só acho interessante, e não estou dizendo que isso seja uma afirmação conclusiva, mas que nós, pessoas de outros países, quando olham para algumas dessas igrejas evangélicas, entre outras, talvez como Benihim ou muitas dessas mega igrejas, veem aquelas curas milagrosas, poder. Elas veem muitos televangelistas pedindo dinheiro em troca de milagres e curas, certo? Isso é muito conhecido. E é interessante que isso seja principalmente uma coisa americana, e eu vou te mostrar como. Essas pessoas, usando indevidamente o nome do Espírito Santo, estão chamando fogo do céu, o que eu acho muito estranho. Porque aqui em Apocalipse 13 também diz que essa besta até realiza milagres, fazendo fogo descer do céu dentro do homem. Não estou fazendo afirmações conclusivas. Não estou dizendo, isso com certeza é o cumprimento disso. Só estou fazendo uma observação de que isso é interessante. Pode ser algo completamente diferente que ainda não vimos. Mas olha, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Estão prontos, pessoal? Fogo! Receba, 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 receba! Até para levantar da cama hoje. Hoje, sinta verdadeiramente o poder de Deus. Você quer escolher? Abaixe-se. Levantem as mãos. Receba. Serei lavado no Espírito Santo. Serei lavado no Espírito Santo. Pai, eu libero agora sinais, maravilhas e milagres. Sim, sinais, milagres e maravilhas sobre esta vida. Que pena que eles fizeram isso, Senhor. Sim, Espírito Santo, fogo novo. Que o fogo caia agora sobre ele, o fogo do Espírito Santo de Deus. Sim, que o fogo caia, mais. A Bíblia Sagrada também fala sobre um falso profeta. E é interessante notar que em Apocalipse 13, você vê essa trindade profana da primeira besta, o anticristo, o papado e a segunda besta, que é os Estados Unidos e então o dragão. E então aqui em Apocalipse 19, você vê uma besta e o dragão, mas também vê um falso profeta. Então esse é o único que está sendo trocado. E também novamente está realizando sinais e maravilhas.
Então, sabe, eu acho que isso é apenas um cumprimento da profecia. Eu acho que estamos caminhando para um tempo muito interessante em breve por aqui. Você sabe, Estamos vendo tudo isso se desenrolar. E realmente a única coisa que nos resta fazer é espalhar a mensagem de esperança para o mundo, porque o que realmente fica de tudo isso é que é muito triste ver tantas pessoas sendo enganadas. Quer dizer, somos todos uma grande família humana. Essas pessoas são nossos irmãos e irmãs. E ver eles acreditando em uma mentira de Satanás quando eles estão buscando sinceramente um relacionamento com Deus é triste. E isso deve nos ajudar a perceber que precisamos nos preparar e estar em paz com Deus, estar cheios de fervor e também que temos uma mensagem de verdade para levar ao mundo. E eu acho que essa é a principal lição. Não é uma questão de medo, porque sabemos que isso vai acontecer, mas é como Noé passou pela tempestade. Ele não foi salvo da tempestade. Ele passou pela tempestade. Os 3 jovens hebreus foram salvos na fornalha ardente. Jesus estava com eles na fornalha. Eles não foram salvos dela. Sabemos que isso virá. Não é mensagem de medo, mas um aviso e algo que precisamos nos preparar. Eu quero encorajar vocês. Abram a Bíblia, leiam Apocalipse 13 e estudem. Se isso for novo para alguém, pesquise por conta própria. Quem é a segunda besta em Apocalipse? Está correto dizer que são os Estados Unidos na profecia bíblica? Está correto dizer que o poder do anticristo é o papado? E está correto que a marca da besta será uma lei dominical imposta quando for obrigatório por lei adorar no domingo e isso resultará em morte? Sabe, estude isso por si mesmo e eu sei que você tem vídeos sobre esse assunto. Certo. Temos alguns vídeos no nosso canal Little Light Studios, então É isso aí. mergulhe na palavra. Bom, pessoal, obrigado pela participação e nos vemos nos próximos vídeos. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.